Olá, seres, tudo bem? Falar sobre a Europa Oriental é entrar na seara quase da história, mas compreender que, obviamente, falando sobre território, sim, sobre geografia, ok? E a Iugoslávia ela é um pouco complicado. Não é complicado, mas assim, ele requer muita atenção, porque, o que eu poderia dizer? O contexto histórico a gente tem que entender, perpassar pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e formação da União Soviética e a sua queda, ok? Então, o que a gente compreende melhor nisso daí é o seguinte: pensa só, olhando essa imagem aqui que eu criei, eu gostaria que vocês compreendessem o seguinte: a região dos Balcãs ele é muito complicado. Pensa o seguinte: são várias etnias, diversos povos, línguas diferentes, credos diferentes, e que na Primeira Guerra Mundial essa região foi toda dominada pela Sérvia, pelo povo sérvio, formando então em 29 o que nós conhecemos como a Iugoslávia, ok? Quem liderou isso tudo foi o general Tito, ok? Que ele foi grande responsável pela expulsão dos nazistas nesse período, ok? E uma outra coisa interessante também é que ele é conhecido mais como Tito, né? Em um certo momento da história, em 1963, ele assim como a China, ele também era considerado um dos líderes, né, do movimento dos países não alinhados à União Soviética. Ele queria uma certa independência, o seu socialismo era um pouco diferente, ok? Porém, obviamente, com uma influência direta da União Soviética eles apresentarem uma retórica, né, comunista, socialista, muito igual, ok? Nessa imagem eu botei exatamente isso, né, o general Tito ele expulsa os nazistas na Segunda Guerra Mundial. O reino, era considerado, né, o reino da Iugoslávia, e que agora é formado então a República Socialista da Iugoslávia, ok? República Socialista Federal da Iugoslávia, ok? Bem, nessa segunda imagem aqui que eu vou botar para vocês, mostra o seguinte, que a República Socialista, né, como vocês estão vendo aqui, nessa parte, deixa eu botar na tela maior, reparem só, República Socialista Federativa da Iugoslávia, né, 1945 a 92, né, antigamente Reino da Iugoslávia, formando então a República Socialista, General Tito como exemplo, e domina toda essa região aqui, ó. Sérvia e Montenegro, Macedônia, própria Bósnia, Albânia, Kosovo. Então pensar o seguinte, que o General Tito ele tem uma importância muito grande para tentar reunir toda essa região. Ele também forçava as pessoas como que eu poderia dizer, ele forçava ele fazia uma migração forçada entre países, ok? Você nasceu na região da Macedônia, então ele pegava uma população da Macedônia e botava na região da Bósnia, e assim por diante. É uma forma de controlar, ok? Em 1980, ele morre, né? O líder central ele morre. Por conta disso, né, ele controlava muito bem os povos. Acontece o seguinte, acontece um momento, lembrando que é um contexto, tá? Em 1980, a União Soviética já começava, o socialismo, o comunismo, ele começava a entrar em decadência. Por conta disso, reparem só, que em 91, por exemplo, Eslovênia, Croácia, Macedônia, independência. Sérvia e Montenegro 2006. Tanto é que, como exemplo aqui, ó, a Eslovênia e Croácia eles entram no Reino Unido, mostrando o seguinte, que é o interesse da Europa a adentrar nessa região dos Balcãs, colocando tanto a Eslovênia como a Croácia parte da União Europeia para eles conseguirem entrar nesse comércio, okay? Entrar nesse mercado, ok? O que é interessante também é que a República Socialista Federal da Iugoslávia ela continua a existir, como se existir na Sérvia e Montenegro, ok? Sendo em 2006 Sérvia e Montenegro
em independência, Eslovênia integrada em 2004 e Croácia em 2014 na União Europeia. Ok? Para a próxima, entender o seguinte, a Guerra Civil. Essa Guerra Civil de 92 a 95 é considerada uma das mais sangrentas depois da Segunda Guerra Mundial. E o que a gente tem que entender? Entender esse cara aqui, ó, que é o tal do Slobodan Milošević. Entender sobre a OTAN também. Lembrar que ó, a União Soviética ela cai. Slobodan Milošević ele começa então a tentar criar sempre assim, né, um genocídio. Ele começa a tentar fazer com que seu território ele faz uma limpeza étnica contra bósnios, croatas. Então você percebe aqui, ó, sérvio versus croatas versus bósnios. A região da Bósnia-Herzegovina versus a Iugoslávia. E esse conflito, né, de 92 a 95, foi tão complexo, chamou tanta atenção como um genocídio, limpeza étnica, que a OTAN ela interveio, ok? O que acontece? Slobodan Milošević ele começou a matar, a exterminar a população de maneira geral, das minorias, ok? E reparem só nisso aqui, ó. A OTAN, o que é a OTAN? A OTAN é o conjunto, né, de países que foi criado após a Segunda Guerra Mundial, que se um desses países aqui ele for atacado, todos eles se unem formando o tal da OTAN para se defender, ok? O que eu posso mais falar sobre essa parte aqui? Interessante o seguinte, que a Bósnia-Herzegovina, como poderia dizer que ela em 1914, ela foi incorporada ao reino dos sérvios e croatas e eslovenos. Percebam que é uma história bem longa e que ela adentra a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, ok? E, como eu já falei, né, com o fim da União Soviética, a Bósnia ela se declara independente da Iugoslávia, criando então a tal da Guerra Civil, de 92 a 95, ok? E um dos momentos mais tristes e que a OTAN teve que intervir foi em 95, que é o chamado Massacre de Srebrenica. Mais de 8 mil bósnios muçulmanos foram mortos, né, pelos sérvios. Por conta disso, a OTAN entra. É a organização Tratado, né, do Atlântico Norte, que é uma defesa entre os países ante a União Soviética da época, ok? Então, foi criado um acordo de Dayton e, por conta disso, a Bósnia-Herzegovina ela consegue a sua independência. Lembrando que Slobodan Milošević, logo depois, ele é preso, ele é julgado como um carniceiro, como uma pessoa que utilizou a guerra. Existem até regras na guerra, né? Uma das regras na guerra é não ter essa limpeza étnica, você tentar exterminar povos por conta da sua religião, sua língua e assim por diante. Ok? Lembrando, mais de 8 mil bósnios muçulmanos foram mortos por ele, um massacre especificamente em 95. O que acontece? Com esse acordo de Dayton, a Bósnia ela fica dividida, né, entre a Federação da Bósnia, com 51% do território e população muçulmana croata, e o restante, a República da Sérvia da Bósnia, com 49% do território, ou seja, uma região bem complexa, ok? E pensar sempre a influência da Primeira Guerra, Segunda e da União Soviética de maneira geral, ok? Para a gente finalizar sobre o assunto, a gente vai falar especificamente em Kosovo. Reparem só, novamente, Slobodan, ele entra no cenário, ele ainda, obviamente, ele era presidente da Iugoslávia, e ele tentou o quê? Olha só que interessante, em 89 ele proibiu a língua albanesa da região de Kosovo. Ou seja, 90% da população que é albanesa dessa região foi proibida de falar a sua própria língua. Uma tentativa de diminuir a identidade cultural. É criado, então, eu botei errado, né? Exército de Libertação de Kosovo, ELK, e por conta disso, em 98, a Guerra do Kosovo. Lembrando
que Slobodan ele utilizava massacres étnicos. Não era uma guerra comum. Ele ia para a população civil e matava essa população como um todo. Tanto é que em 98, né, a população albanesa ela foi bem reduzida. Não posso falar que foi totalmente exterminada, obviamente que não foi. Mas a população em si, ela como eu já falei, né, mais de 8 mil pessoas em um dia específico, no tal massacre, o massacre de Srebrenica. E compreender isso, que os sérvios, a partir da Iugoslávia, e liderados por Slobodan, realmente tentou exterminar populações menores e conseguir dominar o território. Novamente, como boto aqui, ó, como coloco nessa região, novamente a OTAN ela intervém e por conta disso, em 2008, Kosovo independente. E como eu já falei para vocês, Slobodan ele é colocado como um carniceiro dos Balcãs. Ele é um líder que foi preso pelo Tribunal Internacional e por conta disso ele foi julgado e eu acho que ele morreu antes de ser condenado. Ele tinha uma doença, não sei qual doença especificamente, mas ele morreu antes de ser condenado. Mas ele ficou um bom tempo preso e preso por crimes de guerra, ok? Então é isso. Abraços e até a próxima, ok?